sério sobre o livro Loucas de Amor, Mulheres que Amam Serial Killers e Criminosos Sexuais. Acreditem, portanto, fiquem atentos. Eu falando, entrando no ar. Eu levei um susto quando li a respeito do livro e imediatamente causou interesse geral em toda a população jornalística e naturalmente, de muita gente na cidade. O Gilmar Rodrigues é nascido no Rio Grande do Sul, jornalista, roteirista da Rede Globo. Ele criou a revista Dundum Quadrinhos, que é o máximo, e colaborou com as revistas VIP, Outra Coisa, Pasquim 21, já escreveu crônicas, reportagens, peças de teatro, roteiros de cinema, animação, novela de rádio. E junto com o Fido Neste, como vai, Gilmar? Olá, tudo bem? Prazer enorme te receber aqui. Prazer, boa noite. Obrigado pelo convite de participar do programa. Gilmar, tu balançaste o país com esses livros, eu tenho certeza. Loucas de Amor, Mulheres que Amam Serial Killers, e Loucas de Amor, Quadrinhos, ele com o Fido Neste. Tu lanças hoje? Hoje é 19h30 na Bamboletras. Que é uma livraria maravilhosa. É, Shopping Nova Olaria. Shopping Nova Olaria. Lu Vilela, maravilhosa amiga Lu. Me diz, tu ficaste 4 anos fazendo pesquisa dentro dos presídios com essas pessoas completamente loucas que tem. Gente mais louca ainda, eu te pergunto, que são apaixonados. Uma moça que se casou, que escrevia cartas de amor para o maníaco do parque. Me explica, Gilmar. Então, quando eu soube que o maníaco do parque recebeu no primeiro mês em que ele estava preso, mais ou menos umas 1000 cartas, além de presentes como lingeries femininas. Calcinhas via Sedex mandavam para ele, pode? Caixas de bombons. Eu fiquei muito espantado e a princípio não acreditava que isso poderia acontecer, porque afinal ele foi um serial killer muito violento, inclusive comia pedaços das vítimas, né, depois de estuprá-las. Então eu fui assim movido por uma extensa curiosidade, uma enorme curiosidade. Além da tua alma jornalística, corpo e alma. Mexeu comigo. Assim, será que é possível? A história, assim, achei fantástica, assim, claro, sob o ponto de vista do interesse jornalístico, né, e do interesse geral. E fui atrás para saber se isso realmente era verdade, se acontecia. E era verdade. Comprovei que sim. Que era verdade. E, assim, você pega várias cartas de moças tratando ele e mandando... Meu adorado amor. Tratando ele como se fosse, assim, um príncipe, como se fosse... São umas cartas com conteúdo que parece de meninas de 13, 14 anos, escrevendo de uma forma, assim, piegas. Meu menininho, te amo de paixão. As cartas decoradas com coraçãozinho, com marcas de batom, figurinhas de jardineiro, uma coisa bem infantil, assim. E uma coisa, junto com essa loucura, tem a religião. Porque tu contas casos aqui, tem uma que é um caso até muito especial, de gente com umas paixões assumidas, né? Personalidades completamente. Mas tem um viés aqui que me enlouquece também, que são todas absolutamente religiosas, crentes. Em parte. Em parte. Assim, Vamos dizer que elas têm um certo sentido religioso, algumas, de, por exemplo, querer recuperar o criminoso sexual ou serial killers. Acham que com o elas poder... vão convertê-lo. Do amor, vão torná-lo uma pessoa, né, que ele vai deixar de ser criminoso e passar a ser uma pessoa... Do bem. Do bem, vou dizer assim. Algumas... também se tomam, de um certo sentido religioso, para se aproximar dos prisioneiros, né? Acham que é bom para o marido, para o companheiro, ter uma religiosidade, que isso vai ajudar ele a se recuperar. Na real, elas se sentem umas pastoras, eu acho, tentando, é isso? O rebanho são os prisioneiros. O rebanho são os prisioneiros que elas
tentam conquistar através dessas coisas muito primárias, muito infantis. E eles, tu conseguis... Tem um momento aqui, eu infelizmente... os livros acho que chegaram hoje também, né, Gilmar? Tem um deles que é patrocinado pela Secretaria de Cultura de São Paulo, um projeto apoiado pelo governo do Estado de São Paulo, Secretaria Programa de Ação Cultural, é este em quadrinhos, teu e do Fido. São os quadrinhos. No livro original, Loucas de Amor, tem partes de quadrinhos, que é uma espécie de making-off da minha pesquisa. Ainda são os bastidores, o que aconteceu nas viagens e tal, como é que foram as entrevistas. E o de quadrinhos tem toda a parte de quadrinhos do primeiro e mais algumas histórias complementares, alguma coisa que ficou de fora no Loucas de Amor, no primeiro, entraram no segundo, que é o Loucas de Amor em quadrinhos. O que mais te impressionou aqui, que tu achas, bom, eu já vi quase tudo na minha vida, mas me abri agora para esse relato teu aqui, porque é fantástico. Por que essas mulheres amam estes homens? Isso vai muito da personalidade delas, da vivência, né, de vivências anteriores até elas chegarem a isso, né? Geralmente são umas mulheres que nunca tiveram uma vida afetiva boa, né? A começar às vezes pela infância, pelo abandono da família, maus tratos, em alguns casos até abuso sexual na infância e tal. Então, vamos dizer, não tem desde a infância um bom exemplo afetivo. De né? família. Começa a se sentir, assim, essas coisas que começam desde a infância, elas começam a se sentir muito solitárias e ninguém olha para elas com atenção. Então, vem uma pessoa que está condenada a anos de cadeia, que é, vamos dizer assim, execrado pela sociedade em geral, veio nessas pessoas, no serial killer, no criminoso sexual, que é o mais execrado de todos, né, mais rejeitado pela sociedade, é um rejeitado igual a ela. Então se forma uma comunhão assim de marginalizados. De rejeições. Ela se identifica com o criminoso, né? E são assim, tem uma carência e uma solidão muito grande. E de certa forma elas pensam assim: esse que está lá, né, preso, rejeitado, eu também não me valorizo muito, não tenho uma boa autoestima, ele não teria condições morais de recusar o meu amor, né? Sim. E ainda mais uma presa fácil para ela. Algumas delas muito mais velhas e medonhas, digamos, são pessoas quase uma caricatura do ser humano, seria isso? Forte dizer isso ou não? Nem tanto. Às vezes, assim, fisicamente realmente são feias ou mais velhas, mas às vezes não. Às vezes, assim, a própria história de vida delas é que as tornou, assim, digamos, solitárias, às vezes não pela aparência física. Não é porque são diferentes, é porque são diferentes demais. A vida tornou-as Sim, o serial killer é um nome em inglês, mas tu achas que esses assassinos... Em série, perdão, são, eu queria dizer, o serial killer, assassinos em série, são oriundos de uma cultura norte-americana, realmente? Não, eu acho que não. Eu acho que não. Lá, vamos dizer que eles investigam e pesquisam mais. Aqui tu contas uns casos que aconteceram no exterior também. Isso. Sim. Mas aqui tem casos de serial killers que já cumpriram pena e não se sabe mais nem onde eles estão, nem o que fazem, e tampouco são pesquisados, e às vezes alguns que a polícia nunca descobriu. Acho que isso acontece em todos os países. E a atração de mulheres também é uma coisa universal.